Pessoal, boa tarde. Estamos aqui continuando nosso estudo do livro Emmanuel. Hoje começamos na semana passada o capítulo 18, que trata da Europa moderna e face do Evangelho. Vimos na semana passada a introdução e também o 18.1, que são as dores inevitáveis. Hoje nós vamos dar sequência e vamos terminar esse capítulo. Mas antes, vamos acompanhar mentalmente a prece inicial que a Margot vai fazer para a gente. Então vamos relaxando, elevando os nossos pensamentos ao plano espiritual e nos sintonizando com o nosso mentor individual, ao mentor deste grupo de estudo, aos mentores desta casa de caridade, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e a Deus, nosso Pai, a quem agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade do trabalho no bem. E como somos eternos pedintes, queremos pedir, Senhor, para que abençoe cada um que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, os que aqui não puderam chegar, que recebam a sua bênção. Abençoe também, Senhor, todos os nomes que estão nas caixinhas de vibrações, para que todos possam receber aquilo que mais estiverem necessitando. E assim, plenos da sua graça e da sua bênção, pedimos licença para iniciar nossos estudos dessa tarde. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem que vai ler, não ficou mais determinado? Era a Margarete que estava marcada aqui, mas ela não está. Se quiser, posso ler um. Então, acho que a Mariana pode ler para nós, Mariana? É esse 18.2. É 18.2. Porque a Mariângela é a seguinte, está marcada 18.3 para ela. Era a última? É, 18.3 da Mariângela. Essa daqui era da Margarete. Então, e o Geraldo? Você quer ler o que está marcado para você? Ou Quer que eu leia o que está marcado? Eu posso ler também. Você não sabe. Porque a sua já está marcada às 6. 18.3, é. Tá. Então quem vai ler? Vai ler? Então, lê a vez é você. Tá. A ausência de unidade espiritual. Aventam-se todas as hipóteses com o objetivo de verificar se na Europa, eixo das atividades políticas do mundo, um grande movimento de unificação e de paz, chegando-se à tentativa de uma frente única europeia para evitar a queda irremediável da civilização do Ocidente. Essa frente única é, porém, impossível. Não existe ali a unidade espiritual necessária à consecução desse grandioso projeto. Apenas o cristianismo, se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja Romana, poderia fornecer essa intangibilidade de fé a todos os espíritos. Mas a obra cristã ali se encontra virtualmente degenerada, e em virtude de semelhantes desequilíbrios, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no velho mundo, intensificando-se o regime de separatividade entre as nações. Cada país europeu procura insular-se da comunidade continental e somente o Pacto de Versalhes e o Instituto Genebrino representam, com a sua atuação, uma trégua de 18 anos depois do conflito de 1914. Contudo, esses dois diques, que impediam os movimentos armados, sem, aliás, obstar-lhes a preparação, têm as suas influências anuladas. O Tratado de Versalhes caiu com as deliberações políticas do novo Reich, e a Liga das Nações compreendeu a inaplicabilidade do seu estatuto no momento decisivo da campanha italiana na Abissínia. Então, isso aí... Sou capaz de opinar.
Mas vamos dar... 90% é difícil. É difícil. Esse contexto aqui, a gente vai ver, foi Primeira Guerra e antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, que foi escrito em 37, né, esse livro. E a guerra foi em 39 que começou. Então já estava fermentando tudo isso aí. Então, Emmanuel vem dizer exatamente que a Europa, que eu entendi isso aqui, que a Europa era o centro do mundo praticamente, em tudo, era o centro dali. Tudo ali era dentro da Europa, estava ali, tudo ali. Só que foi feito pós a Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, né? Em 1918 foi feito isso, para uma trégua. Mas que essa trégua não adiantava nada, que os estados estavam se armando. Nós vamos ver a seguir. Então, os estados, aqui, ó, cada país europeu procura insular-se. O que é insular-se? Fechar, procurar o próprio umbigo, vamos cuidar de nós aqui. Então, isso que é importante fazer. Então, aí, Emmanuel vem dizer para nós que a ausência da unidade espiritual da Europa moderna é uma consequência do quê? Da falta de uma visão integradora da vida e também da ausência de valores universais que transcendam as fronteiras nacionais e culturais, ou seja, cada um estava pensando em si próprio. A Alemanha mordida porque perdeu a guerra, né? Então, nasceram os movimentos da Hitler, o Reich, aquilo ali, o nacionalismo, o nazismo, tudo isso aí para começar a fomentar. A França armando também, só que achava que fazer uma linha de trincheira protegendo a França resolveria, como foi na Primeira Guerra. Foi uma guerra de trincheiras que as pessoas lutavam. E Hitler provou que não é nada disso, chegou os tanques e arregaçou com tudo. E aí, e para que houvesse essa unidade integradora, a única coisa que poderia segurar as nações seria o cristianismo. Mas qual cristianismo? O cristianismo antigo, medieval, aquilo ali da fraternidade entre os povos, sem aparato. Mas a partir do momento que o cristianismo perdeu esse valor, porque desde lá de Constantino veio o Estado, uniu-se, desandou e ficou do mesmo modo, puxando sardinha, hora para um, hora para outro e brigando com todos. Então isso, essa falta disso, tem resultado de conflitos e separações dos diferentes estados, que eram cristãos, por incrível que pareça. A França é católica, a Alemanha ou católica ou também evangélica, lá, protestante, todos tendo Cristo como, teria que ser como farol, como guia. É por isso que aqui está assim, apenas o cristianismo. Exatamente. Se não fossem os desvios lamentáveis da Igreja Romana, poderia fornecer essa intangibilidade de fé a todos os espíritos. É por isso. Exatamente, que deveria cumprir o que o Cristo deixou fazer. Fraternidade, amor ao próximo, respeitar todas as pessoas, mas desviou, né? Degenerada. Aqui o Emmanuel foi duro aqui. A obra se encontra, na época, virtualmente degenerada. Está dizendo aí. Em virtude de semelhantes desequilíbrios, todos os ideais antifraternos foram desenvolvidos no velho mundo. Então tudo ali fomentou, tudo aquilo ali fomentou a guerra, a separação. Agora vocês imaginam, já pensaram, a força negativa da espiritualidade negativa, umbralina mesmo, jogando energia ali, envolvendo tudo aqui. Pensamento, né? Chegava pensamento, potencializava. Bombas, as famosas V2, né? As bombas da Alemanha foram criadas por Von Braun, depois foi para os Estados Unidos, ajudou a bomba atômica também. A coisa hipermoderna para a época, teleguiada, os mísseis ainda sem ser na atômica, uma coisa que veio de destruição em massa mesmo.
Sem falar do Holocausto, que foi uma coisa tremenda. E não só o Holocausto, judeus, muitos ciganos, que muitas pessoas esquecem, o povo cigano foi altamente, quase que dizimado pelos nazistas também. Todas as minorias, Ninguém fala, né? não falam, porque os judeus eram mais, né, maior, tudo. Mas todas as minorias, pessoas com deficiência física, jovens, crianças, etc., eram sumariamente eliminadas, porque aqueles não podiam fazer parte de uma raça pura ariana naquele dia. Olha, vocês viram o absurdo isso aí. Então, muitas coisas horríveis aconteceram. Que Emmanuel, aqui antes da guerra, esse livro aqui foi praticamente algo para motivar as pessoas. Gente, vamos tomar conta antes disso, porque foi 2 anos do início, né? Então, isso aí. Então, a crise espiritual da Europa moderna é um reflexo da ausência do quê? No sentido maior de propósito e significado. O que tem levado muitas pessoas a buscar respostas em ideologias extremistas e fundamentalistas, em vez de encontrar uma visão mais abrangente e integradora na existência, ou seja, agregar tudo aquilo que o Cristo falou, agregava, não, vai para o fundamentalismo. O que acaba com o fundamentalismo cristão? É tão terrível como o fundamentalismo islâmico também, que a gente está vendo aí hoje. É a mesma coisa, não aceitam. Temos que matar, em nome de Jesus. Matar quem não pensa como você é o fim da picada, né? E os islâmicos é a mesma coisa, guerra santa, quem não... É o fim do fim, né? É o fim do fim. Se matar quem não pensa como você, Agora, é o fim do fim. Agora é deixar o ego tomar conta das pessoas, totalmente, né? Você deixar tudo isso, seu mundinho. Se a própria igreja fazia isso, né? Gente, Que dirá, não vai ser. gente, não dá para entender. A igreja, cruzadas, surdo, Inquisição, noite de São Bartolomeu, foi protestantes e católicos. A Irlanda, até pouco tempo, no século XX, Tinha Guerra. católicos e protestantes. Irlanda do Norte, exatamente, mortes horrorosas, em nome do Cristo. Então, quando nós condenamos hoje o terrorismo islâmico, essas coisas aí, sabe quem são eles? Aqueles cristãos que vieram como Haroldo Dutra. Vem, você vai de novo para ver se você consegue. Então você vai ser islâmico agora, você chega aqui, aquele espírito agregado de ruindade vai fazer a mesma coisa. Então vai uma encarnação, 2 encarnações, 3, 1000 encarnações às vezes, para chegar a um ponto. Por quê? A causa e o efeito. Você fez aqui agora, você vai... você foi o causador, você foi a vítima, né? Com raiva. Então você vai ser o causador agora para você evitar que você faça outra vítima. E desanda. Vai desandando, 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 desandando. Aí que a gente entende algo muito interessante que Kardec falou, que nós precisamos nos conhecermos. Nem foi Kardec, foi o Espírito, né, que deu lá na questão 919, olhar que nós somos o produto de muitas existências, já fomos, nascemos, renascemos, muitas vezes nós não temos noção de quantas vezes, e trazemos essa bagagem negativa. Por que negativa? Maior negativa, porque se não fosse negativo, não estaríamos mais aqui, já estaríamos perfeitos, estaríamos em outro estágio, no outro mundo, pensando bem, não. Se estamos aqui, é porque a nossa bagagem é mais dura nas imperfeições do que as virtudes, concorda? Sim. É isso aí. Então, o que precisa? Aí onde que entra o autoconhecimento? Isso aqui é a parte filosófica, estou tentando dizer que esse alerta que a irmã fez aqui para evitar isso, é a parte filosófica que chega no ser humano, individual, para que ele possa realmente avaliar. O dia que todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as crenças, toda a humanidade, ou a maioria, entenderam que não existe acaso e que tudo é consequência de uma escolha. Não importa quando fizemos essa escolha, tudo que a gente faz tem um reflexo. O que nós podemos fazer? A gente tem um curso
de aprender escolhas. Gente, vamos aprender a fazer escolha. Evitaria tantos dissabores, né? Por quê? Porque tudo tem um reflexo. Então, um jovem novinho aí, então se ele agora abrir a cabeça dele, ele vai estar bem assim, olha, não existe acaso. Tudo que eu fazer vai ter um reflexo. Então, se eu escolher uma coisa boa, eu vou colher uma coisa boa. Então, se eu vou ser honesto, tudo vai sorrir para mim lá na frente. Por quê? Porque a honestidade é algo legal. Se eu for uma pessoa, um bom filho, com certeza eu vou se tornar um bom pai e um bom marido. É algo que você vai levando, carregando e vai colocando no HD do nosso pensamento, lá dentro de nós, tudo isso aí. Esse é o objetivo que Haroldo fala, esse dia estava vendo uma palestra dele, que a regeneração, o mundo de regeneração, vai durar 1000 anos, no mínimo. 1000 anos. Pouco para nós, quantos 1000 anos nós estamos aqui de primitivo e provas e expiações? Sinal. Por que ele acha que vai 1000 anos? Por quê? A juventude que está chegando, os jovens, as crianças que estão chegando, já vem com outra ideia, com ideias boas, de querer, já questionando certas coisas, vendo coisas irregulares, que está fora dos padrões. Então hoje o mundo está totalmente fora de padrão. Por quê? Porque tem que sair tudo que é podre, tem que eclodir, tem que levantar a fervura. Para quê? Para que, como se fosse uma espumadeira, tirando tudo aquele resíduo do óleo e jogando fora para que fique limpo. Então esse é o objetivo. Então a gente não adianta você ficar, que horror do mundo, não tem jeito. Calma. O mundo somos nós. O mundo está fervilhando. Eu não concordo com isso. Tudo bem, eu não vou agir desse jeito. Eu não vou na Maria vai com as outras, todo mundo vai para aquele lado, eu vou sem ter noção. Mas por que está todo mundo para lá? Tem que pensar. Então, é essa coisa que começa, entra o autoconhecimento, entra a precisão nas escolhas. A gente vai vendo quantas coisas negativas nós purgamos, estamos purgando por escolhas mal feitas que nós fizemos. E nesta vida mesmo, quantas coisas na juventude você faz que cai a ficha, que hoje a gente não faria mais. Graças a Deus caiu a nossa ficha. Então nós, ainda usando da dor, estamos devagarzinho nos autoconhecendo, que não precisaria ser pela dor. Porque, você fala assim, a dor vai ajudar o autoconhecimento? Sim. Você vai entender a dor, compreensão, primeira coisa. Aí você chega, poxa vida, realmente eu estou colhendo algo que foi plantado só por mim. Não adianta eu procurar alguém para justificar, não. Então isso aí faz a gente, devagarzinho, é algo que demora, uma vida nossa aqui é pouco, 70, 80 anos. Mas quem conhece a doutrina, como procura conhecendo, vai ver que vai dando uns passos largos pelo que nós fomos desde a primeira encarnação até hoje. O que nós avançamos nessa encarnação, gente, pode ter certeza, foi muito mesmo, mais que todas praticamente. Hoje nós sabemos o que é espiritualidade. Concorda? Espiritualidade. Sempre nós temos uma ligação. Somos fagulha de algo, de uma energia chamada Deus divina, que tudo está dentro de nós, tudo, só falta desenvolver. Não tem nada fora de nós, tudo. Bondade está dentro de nós, virtude está dentro de nós, como a maldade, está tudo dentro de nós. Então não adianta Deus me dê, não, me dê força para que eu possa desenvolver. Então é isso que essa unidade espiritual, antes da guerra, que nós falamos hoje a doutrina espírita, através da internet, que está levando aos 4 cantos do mundo. Você vê uma palestra do Divaldo, você vê lá as visualizações de milhares do Haroldo, todos esses são milhares. Quer dizer, isso aí de alguma forma está sendo plantada no mundo coisas boas, que no momento devagarzinho, as pessoas assistem uma palestra lá do outro lado do mundo,
lá na Rússia, lá na China, tal. Poxa, vamos pensar um pouquinho? Quem que falou que a doutrina espírita vai chegar pelos telhados? Alguém falou. Quem falou? Chegar o quê? A doutrina espírita vai chegar pelos telhados. Será que não foi Chico, alguma coisa? Não sei. Eu acho que Não sei foi quem Chico, falou isso. eu acho. E agora é verdade, né? Olha a internet aí. Então, para a gente terminar essa item 2, eu vou ler algo interessante aqui. Para o Emmanuel, a solução para essa crise passa pela, olha que interessante, pela redescoberta de uma ética universal baseada no respeito à dignidade humana e na valorização da vida, que possa unir as pessoas em torno de um propósito comum e transcendente. Não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar, diz Mateus. Você pode ser evangélica, budista, tudo, mas qual é o fundamento? O bem-estar da humanidade. Amor. Então seja um ótimo católico, um ótimo evangélico, um ótimo budista, tudo, mas com esse sentimento bom dentro da gente. É isso que falta para que haja uma unidade espiritual que vai ajudar muito a nós nesse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Não tenho dúvida disso. Quer acrescentar alguma coisa? A palavra está livre. Então, dando sequência. Agora a Maria Ângela. Maria Ângela, a paz armada. É o 18:3, né? É. A paz armada. Todos os povos entenderam bem essas profundas desilusões. Procura-se a paz na corrida dos armamentos. Mais de 100.000 homens mecanizados estão preparados no velho continente só para a ofensiva do ar. Busca-se a todo transe uma solução para os problemas da guerra, uma reforma visceral nos status. Deve ser estatutos, deve ser mesmo? Status mesmo, né? Status, né? Status da Sociedade de Genebra é inutilmente sugerida. Estuda-se a possibilidade de um acordo entre a França e a Itália no sentido de assegurar-se a paz continental, atendendo-se às necessidades da região danubiana e equilibrando a Alemanha com o resto da Europa. Tenta-se a colaboração de todos os gabinetes. Os partidos iniciam a guerra das ideologias, mas a Europa, nos seus conflitos inquietantes, conhece perfeitamente a sua condenação à guerra. Agora vocês imaginam, uma guerra, morreu muita gente na Primeira Guerra, né? Morreu muita. E foi uma trégua, a paz armada, que não adiantou nada, parou, deu tempo de reequilibrar tudo, né? Então, isso aí usava-se muito, essa frase, a paz armada. É uma expressão usada para descrever um período da história política da Europa que antecedeu a Primeira Guerra. Também já tinha essa paz armada, veio a Primeira Guerra, depois continuou também, depois da Primeira Guerra, do mesmo modo, o expansionismo e as coisas foi desengolando, né? Onde havia uma intensa corrida armamentista, quando o bloco da Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália e Tríplice Entente, formada pela Rússia, França e Inglaterra, ampliando armamento. Não querendo ter mais coisa. Tudo, armando, fazendo canhões e tanques, tudo, armas. Olha aqui, ó. Procura-se a paz na corrida do armamento. Exatamente. Porque é contra não, mas está em paz. Mas e se ele me atacar? Então eu vou ter que me armar também. Vai ter que ficar tudo O guardadinho. outro, mas ela está armando, eu vou armar também. Eu estou em paz se eu tiver bastante arma para combater meu inimigo se ele vier. Pensando em coisas materiais. Olha para vocês verem. Como a influenciação espiritual ocorre numa pessoa, numa família, num grupo de pessoas, num partido e numa nação. É levada essa psicosfera da Alemanha, por exemplo, Hitler conseguiu algo
como Mussolini na Itália, aquele dom da palavra que energizava as multidões. Ele, tipo... Hipnotizava, né? Hipnotizava, é isso que a palavra tem. Hipnotizava. Então, aquela coisa, né? Para o mal. Então, como os cristãos, quando eram jogados às feras pelos romanos, eles cantavam aquela fé viva, e praticamente os espíritos iam sair do corpo antes das feras, né? Tal era a fé, eles faziam o contrário. Daí a manipulação das trevas, gente, é muito séria. Principalmente na política, precisamos tomar muito cuidado no mundo. Até hoje, estamos vendo ditaduras aí, complicadas. Então, no finalzinho, algo vai acontecer, né? Por quê? Porque o mundo precisa evoluir. Como é que faz? É complicado. Então, a indústria bélica aumentou os seus recursos, produzindo novas tecnologias, que eu falei há pouco, para a guerra. E quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar obrigatório, que não tinha antes na Europa. Então, já estava se armando e preparando futuros soldados, não para a defesa, mas para o ataque também, né? Foi muito importante para a Primeira Guerra Mundial. A paz armada foi importante, uma vez que as tensões entre os Estados nos levaram a gastar grande parte do capital para investimento na indústria de armamento e na promoção do exército, resultando em um complexo sistema de alianças em que as nações estavam em conflito sem estar em guerra. Por isso, paz armada. Olha que chachá, estava em conflito sem estar em guerra. Essa paz armada é como se fosse aquela Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Mesma coisa. Né? Na década de 50, 60, que quase que eclodiu uma guerra nuclear, quando a Rússia mandou para instalar em Cuba, né, uma base de lançamento de mísseis nucleares. E que se você vier aqui vai ser destruída. Pronto, faltou isso aqui. Aí, acho que é Khrushchev, parece que era o presidente da Rússia, recuou algo. Então, agora, vamos dar uma... Chico diz que se até 2019 não houvesse uma guerra nuclear, né, não seria 2019. Né, o mundo estaria pronto para adentrar, iniciar seu processo na regeneração. Então, eu acredito que essas coisas aí, a espiritualidade maior... É isso que eu ia falar. A espiritualidade faz tudo possível e impossível que elas descobrem. Não deixa um negócio da espiritualidade. Hoje, eu acho que a espiritualidade não vai deixar nenhuma destruição em massa do planeta. E, gente... Porque isso não vai abalar só vai, as pessoas. tudo, Muda tudo. Vai abalar o sistema solar e também até a galáxia vai ser mexida. Vai mexer com os planetas, com o Sol, mexer com tudo. Então não tem, isso aí é ponto pacífico. Eu não acredito nisso. E eu acredito que esses tiranetes que estão rodando por aí também, a tendência, Cuba já começou. O pessoal está sem comer, lá estão fazendo um movimento que nunca teve em Cuba, que era a repressão. Estão com fome, não tem o que comer, estão desesperados. Isso aí, as coisas, estão em Venezuela, essas coisas aí. E as coisas vão devagarzinho, a espiritualidade vai. Como os malévolos também influenciam, a espiritualidade boa também está ajudando aqueles que estão mandando luz e fortalecendo, né? Então, isso aí é importante. Tem que crer para não ficar maluco. Agora eu falo para vocês, isso aqui não seria algo que veio para aviso das pessoas? Se todo mundo tivesse lido isso aqui antes, tivesse essa divulgação que hoje tem a doutrina espírita hoje, muita coisa poderia ser evitada. Se todos aqueles lá, os dirigentes, os de hoje também, os políticos, eles não sabem o que é causa e efeito, eles não sabem. O negócio é aqui só, não tem problema nenhum. Não sabem. Não sabem. Só que antes esperaria uma próxima encarnação para vir o retorno. Agora não. Agora vem cada vez mais rápido. Agora está uma aceleração constante. Então aí a gente vai ver que as coisas são interessantes.
que vocês têm mais a acrescentar, gente, sobre a paz armada? Está difícil, né, de acrescentar. Vamos transpor para hoje, os tempos atuais. Ainda há essa procura incessante de armamento hoje para coisa? Sim. O Brasil está comprando arma, verdade? E aí? E tecnologias avançadíssimas. Essas inteligência artificial que criaram agora pode ser usada para o bem e para o mal também. Também. Quem não tem ajudando, quem tem ajudando, os Estados Unidos ajudando a Rússia lá, que não tem mais Na mão de quem coisa, está mandando arma para eles. Não tem consenso. Não, essa fomentação de guerras, por exemplo, lá na Ucrânia e Rússia, aquilo ali, as fábricas de armas estão adorando isso, estão jogando coisas. Eles doam os armamentos para testar. Um para ver quanto mata um drone, gente, um drone com arma, quanto que mata. Teste, usando pessoas. Isso aí são os últimos estertores dos gênios do mal que ainda estão na Terra ainda. Então nas trevas mesmo, abissais dos grandes oceanos, tentando desesperadamente tomar o poder, mas não vão. Agora as coisas vão. Por isso que a gente, mas os jovens verão, muita coisa vai melhorar, está melhorando, não tenho dúvida disso. Muita gente ainda está segurando as pontas. Esses últimos, essas guerras que morre muita gente aí, são causa e efeito de vidas passadas, que também estão indo, e aqueles que não tem jeito já estão saindo fora daqui e chegando gente nova. Então, é isso que é interessante a gente saber, não é verdade? Então vamos para a última, gente? Vamos. O Geraldo. Eu sei que vai ler. Eu fui o primeiro, né? Não sei. Não, aqui. Posso ler o outro? Está escrito Geraldo aqui. Vamos ver. Eu iniciei na introdução. Você leu a introdução? Ah, não. Esse é Tem outro. 18.4. Isso, foi Sociedades edificadas na pilhagem. A ilação dolorosa que se pôde extrair da situação atual é a de que essas sociedades foram edificadas à revelia do Evangelho, necessitando as suas bases de mais profundas transformações. Fundadas com o rótulo de cristianismo, elas não o conheceram. A sombra do Deus antropomórfico que criaram para as suas comodidades, inverteram todas as lições do Salvador, em cujo ideal de fraternidade e pureza asseveraram progredir e viver. Distanciadas, porém, como se encontram de uma identidade perfeita com os estatutos evangélicos, as sociedades europeias sucumbem sob o peso de sua opulência miserável. Suas fontes de cultura acham-se visceralmente envenenadas com as suas descobertas e ciências, que são recursos macabros para a destruição e para a morte. Não existe ali nenhuma unidade espiritual à base do espírito religioso, mantenedora do progresso coletivo. Como poderá persistir de pé uma civilização dessa natureza se todos os seus trabalhos objetivam o extermínio dos mais fracos, estabelecendo o condenável critério da força? O Ocidente terá de conhecer uma vida nova, um sopro admirável de verdade, há de confundir os seus erros seculares.
as sociedades edificadas na pilhagem hão de purificar-se, inaugurando o seu novo regime, à base da lição fraterna de Jesus. Esperamos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar o mundo inteiro a verdadeira cristandade. Aqui dá a impressão que ele até prevê o que vai acontecer, né, em relação à Segunda Guerra Mundial, porque aqui ele está escrevendo em 1937, né? Exatamente. A Segunda Guerra foi deflagrada em 1939. A impressão que fica que ele faz uma espécie de previsão, que ainda haverá dor, né? Até que se descubra que não pode o mais forte ficar subjugando o mais fraco, né? Enquanto houver essa subjugação, o cristianismo ainda não foi implantado no mundo. É interessante, gente. Agora nós vamos ver. O que é pilhagem? Chama-se que a Europa fez colonialismo, explorando tudo. Tudo na base, né? As colônias. O que é o colonialismo? É uma prática na qual um território exerce o domínio político, cultural ou religioso sobre um determinado povo. O controle é exercido por meio de uma potência ou uma força política ou militar externa que deseja explorar, manter ou expandir seu território. Tudo isso à sombra de Deus. Nós comprávamos escravos, o Brasil comprava, os portugueses, né, que era a maioria, compravam como se fosse gado. Está dentro da bondade divina você explorar, você fazer escravos de um ser semelhante? Usavam ainda as igrejas cristãs, né, para convencer os escravos que eles deveriam ser. A Igreja Católica do Brasil chegou a dizer que o negro não tinha alma, o escravo. Gente, o que mais você espera disso? Então esse colonialismo realmente foi fundado com o rótulo de cristianismo. Vamos lá para cristianizar, para, como é que fala que é? Conversão, catequizar. Mas atrás disso era o cunho, era minerais, era produção de cana-de-açúcar no Brasil, no caso, e pau-brasil que veio, tal. Gente, tudo isso é rebelião. Aí nós vamos chegar naquilo que eu falei há pouco. Plantação, tudo que a Europa fez, o que está acontecendo agora? Todos os povos lá que ela colonizou, explorou, estão voltando. Vão agora, vocês vão ter que me engolir, como dizia o Zagallo. Vão ter que me engolir. E é isso aí. A França daqui 20 anos, a maioria será muçulmana. Itália, Espanha, tantos outros. Todos aqueles que foram para retirar tudo de lá, deixaram na miséria, fomentaram guerra entre tribos para dominarem. Os diamantes de sangue, tão famosos que a gente vê falar, né, que as grandes potências faziam. Então, essa prática, gente, se não me engano, Angola foi em 71 que conseguiu a independência de Portugal. Em 1971, e o Brasil foi em 1822. Quer dizer, Portugal também tinha suas colônias, explorava. Ainda existe, ainda hoje. Ainda tem, né? Portugal ainda tem. Só que hoje já está mais ampliado, né? Hoje ficou a língua, por exemplo. Portugal já não manda Angola mais. Angola não, mas acho que tem colônias ainda. Mas onde? Portugal tem colônias na África.
Não, acho que já foi. Não. A Guiana Francesa acho que ainda é colônia. Não é colônia. Não é, não. Parte da França, é estado. É Estado da França. Estado agora? É. Estado da França. Não, a Portugal tinha em Goa, lá da China, na Goa. Inglaterra tinha Hong Kong, que era colônia de inglês, dentro da China, né? Tudo isso aí, colonialismo, exploração, dinheiro, os grandes ganham dinheiro. E o povo miserável, continuando miserável. É isso que é duro. Ora, se a espiritualidade não guiasse trazer Dom João VI para o Brasil, quem garante que nós não estaríamos sendo colônias até 1800, 1900? Quem garante? Porque não podia ter universidade, não podia, nada, não podia ter bancos, nada, tudo era centralizado em Portugal. Escolas, negativo, só o basicão, olha lá, é isso aí. E exploração, o que foi Inconfidência Mineira? A derrama, é o ouro que estava faltando. Portugal tinha que ir dinheiro para quê? Para pagar a Inglaterra para defender Portugal de Napoleão. Então, o ouro não foi para Portugal, passava por lá e já ia direto para a Inglaterra. E a história é essa aí. Então a gente vê, olha para você ver a semeadura, interessante. Na maioria das vezes, esse colonialismo, essa prática, acontece sem o consentimento dos seus habitantes, é óbvio. Que com a exploração perdem parte dos seus bens, solos, recursos naturais, moradia e possíveis direitos políticos dessa inteira. Não pode, não podia votar, não podia nada. Dessa forma, a potência exploradora, que era a Europa, todos os países da Europa praticamente eram exploradores, né? Consegue se desenvolver às custas das riquezas encontradas nas colônias exploradas, que se tornam cada vez mais parte do império explorador e reféns das suas ordens. A coisa mais fantástica que houve, gente, foi a Índia, colônia da Inglaterra. Gandhi conseguiu sem derramar uma gota de sangue. Não violência, né? Não violência, ele conseguiu. Você imagina a Inglaterra desse tamanho, a Índia daquele tamanho, era colônia. E Gandhi, um advogado, estudou na Inglaterra, voltou para o seu país com essa nobre missão, né? E era um pacificador mesmo, né? O Gandhi era um pacificador. Nossa, é um espírito de luz que veio com missão. Ele veio com missão de deixar exemplo. Como Martin Luther King, agora, em 1960, lutando contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Eu tenho um sonho, né? I dream it. Então, aquilo ali vai te arrepiar. Fez aquela caminhada de uma cidade para outra, milhões de pessoas, milhares de pessoas caminhando. Conseguiu. Mataram, né? Mas conseguiu. Não teve retrocesso mais, né? Então foi grande coisa. Então um exemplo que retrata muito o colonialismo foi o descobrimento do Brasil. Os portugueses, que eram colonizadores, descobriram o território brasileiro por acaso? Pode ser. Mas quando eles realizaram essa exploração, expansão marítima, procurando o continente asiático, caíram aqui, por isso que acharam que era a Índia e colocou o nome de índio nos habitantes aqui, que não tinham nome de índio, nome era nome aqui. Resumindo, olha, espiritualmente falando, muitas sociedades foram edificadas na pilhagem do colonialismo na Europa. As potências coloniais exploraram as regiões colonizadas e seus recursos naturais para obter o quê? Lucro. Os povos colonizados muitas vezes eram forçados a trabalhar forçadamente em condições desumanas e sem remuneração adequada. Isso que os negros aqui, os escravos, faziam lá também. Quem ficou lá sofria do mesmo jeito também, do mesmo modo. Além da exploração econômica, o colonialismo influenciou fortemente a cultura das sociedades colonizadas.
Muitas culturas tradicionais foram suprimidas e substituídas pela cultura ocidental. Foram impostas as religiões afro, foram impostas. Tanto que teve o sincretismo religioso que tem no Brasil, que veio o pessoal de lá para poder executar as religiões dela lá, pegaram os santos daqui, uniram, fez o sincretismo, então tá a Umbanda, o Candomblé, tudo que tem os santos, mas tem os nomes lá africanos e os nomes daqui, que eram, se quisessem fazer, tinham que obrigar a fazer essa miscigenação de culturas para conseguir viver. Então tudo isso era imposto. A praxe tem que ser mesmo. Então, embora o colonialismo tenha sido justificado como uma forma de trazer progresso e civilização às sociedades colonizadas, ele deixou um profundo impacto negativo nas comunidades e nos povos colonizados. Ainda hoje, muitas sociedades enfrentam os efeitos duradouros de décadas, ou mesmo séculos de exploração e opressão colonial. Então, gente, está chegando a conta agora para a Europa, para todos aqueles que colonizaram. Então, por mais que eles queiram segurar, não conseguem, porque é lei de causa e efeito. Agora, eu tenho plena consciência também que essa ideologia radical muçulmana vai acabar também. Porque na realidade, se vocês saberem, apenas 5% dos muçulmanos fazem essa tragédia toda, dessa guerra, e 95% cumprem fielmente, muito bonito aquilo ali, sem problema. Mas os 5% que são dominados, né, para as forças negativas, que têm dinheiro, tudo, fomentam o terrorismo. Que eles não querem destruir, porque vivem do terrorismo. Então eu acredito que tudo isso aí vai caminhando. Como todas as igrejas, todas as religiões vão devagarzinho abrindo o leque para a espiritualidade, o muçulmano também vai, a religião muçulmana vai também, é óbvio. Gente, quem está no comando supremo é Deus, e daqui da terra é Jesus. Então calma, as coisas vão caminhando. E aqui, o último parágrafo aqui é o que dá força para a gente. Esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. É isso que é importante. Essa que ele está falando agora. Agora, mas ele está falando aqui, ele anteviu tudo, anteviu a Segunda Guerra, a desgraça, as bombas atômicas, as destruições, as grandes guerras, depois da Grande Guerra teve a Guerra da Coreia, e tantas outras guerras pipocaram no mundo inteiro, lá no Vietnã, como é que chama aquele ditador que tinha lá no Laos, acho que é Laos, né? Pol Pot, parece que chamava, matou-se. Oi? Camboja. 6 milhões, ele mandou executar, 6 milhões. O holocausto que teve pessoas. Ele acabou. Hoje, o Camboja está livre. Então, a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. E esses tiranetes aí, de meia tigela que estão aí, achando que vão cair de podre. É natural. Por quê? Porque Jesus está no leme e as coisas vão chegando num ponto que não tem como mais escapar. Nada para sempre, né? Nada para sempre. E não tem acaso. Então é isso aí. Eles vão ficando cada vez mais isolados. Né? Vai, não tenha dúvida. A falta de contato com o resto da civilização, vamos dizer assim, né? Acaba eles mesmo perecendo, implodindo. É verdade. Os próprios sistemas. Davi, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não? Entendeu? Gostou? Que bom. Uma curiosidade que foge um pouquinho do tema, mas não foge. Os habitantes das Índias, os indianos, da Índia, os indianos. Por que será que os portugueses, chegando em terras que eles achavam que era a Índia, chamou de índios e não de indianos? Boa pergunta. Alguém sabe?
Me ocorreu assim agora. Por que não indianos? Porque já os indianos já eram... Não, porque lá não era indiano, era hindus, né? Na verdade é hindus, não é? A hindu é o praticante do hinduísmo, né? Que é uma das religiões que Então o hindu é praticante do hinduísmo, assim como a gente é espírita ou católico, lá eles são hindus. A Índia é tão grande Indiano. que o Paquistão fazia parte da Índia também. O Paquistão era parte da Índia. Era uma só, a Índia, vocês imaginam. Então, isso aí que a Elisângela colocou, a gente não sabe não. Me veio agora, quando ele começou a falar. Acho que é meio Só que na época, aleatório. aquela região toda, não tinha lá a demarcação da Índia, a região toda, eles só chamavam de Índias, né? Tinha até a Companhia das Índias Ocidentais, Índias. Não tinha a Companhia das Índias. Aquela parte da Ásia que tinha especiaria chamada de Índia, exatamente. Então, eu acho que não é muito porque específico. tinha a Companhia das Índias e eles fizeram índios. Ou fizeram para especificar que Índia era aqui, E na os América, indianos é mais, Índia na Porque África. também porque foi o povo que eles já encontraram aqui, né? Ele não era um povo que veio da Índia, que é pertencente às Índias, era um povo que eles encontraram. Um pouco aqui. novo. E de características Diferentes. físicas, tanto de comportamentos muito diferentes, né? Essa denominação também pode ter sido consolidada bem depois, né? Nós temos 500 anos depois. Exatamente. Depois que... É muito interessante. As perguntas sempre são pertinentes. Gente, Menino, eu já vi que ele gosta de ele história tá e geografia, né? ele está fresquinho a memória agora, vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Semana que vem, nós vamos ver o capítulo 19. Vai ser um tema muito bom também. A civilização ocidental. A Marina já ficou com Marina é o primeiro. primeiro, Já, né? ainda primeiro. Depois. Marina primeiro, depois Tem depois? outro, pra quem? Não tem depois. Não tem? A Marina vai ter o primeiro. Então volta você. Segundo, Elisângela. 19.1. Quem vai ler Depois. a introdução? Você. Marina. 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 Tá Marina. Aí eu não estava aqui, né? É. A Margarete vai estar aqui também. Então a Margarete depois de você. Terceira. Que a Margot não vai estar Margarete aqui. 19.2. Quem que é o 19.1? Eu. Você. Margarete 19.2. 19,3. Pode ser Elisângela. De novo. Elisângela. Elisângela. Não, Mariângela. Mariana. Eu estou olhando para você e falando para É cá. tudo anjo. É tudo. Muitos Ângelas aqui. E o quarto vai ficar o Geraldo. Novamente. Novamente, outra vez. Novamente, outra Eu não vou vez. estar aqui, que pena. Davi, se pegar Vocês filme, a gente ficam- põe você também, Davi. Vou arrumar um tempinho. Pegar filme, você lê também. Então vamos encerrar. Valeu a pena. 19.4. A chuva 19 foi embora, quatro. dá para todo Eu falei mundo pra ir você? embora tranquilo. Então vamos. Tudo ok, gente? Eu vou me despedir do pessoal da internet. Convidando-os para a próxima quinta-feira. A gente está firme aqui às 14 horas. Fiquem com Deus e vamos à prece final. Então vamos fechar os nossos olhos e, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo mais um pouco, nos instruindo para podermos evoluir. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos tomar hoje, que coloque nela todos os remédios necessários para a cura de nossos males. Receba também neste momento a energia boa que a espiritualidade nos preparou, que nos enche de luz e nos prepara para a nossa caminhada. Que nós possamos levar essa energia até os nossos lares, as pessoas que lá estão, as pessoas que nós encontrarmos pelo caminho, que todas elas possam também sentir essa energia que nós emanamos quando estamos aqui dentro.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja.